O nosso mês de dezembro, a gente tem falado sobre adoração. Em João capítulo 4, eu deixei para essa mensagem nesse domingo, esse texto. Eu nem abordei esse texto nos 3 primeiros domingos. Falamos sobre adoração, que obediência é expressão de adoração. Falamos aqui sobre união, unidade é expressão de adoração. Também falamos no domingo passado sobre dízimos, ofertas, que também é uma expressão de adoração, de gratidão. E no decorrer do domingo passado, eu falei muito que há várias formas de adorar a Deus. Em Romanos capítulo 12 diz: apresentai-vos um culto, o que? Um sacrifício, o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável. E isso será o que? Um culto racional, um culto de adoração. Em João capítulo 4, nós vamos ler uma história que ela é longa, eu quero resumir. Ali é uma mulher samaritana e Jesus no poço de Jacó. A palavra de Deus diz que Jesus estava cansado e ele parou e estava com fome. Estava com fome e os discípulos foram até a cidade mais próxima comprar alimento. E ele ficou ali naquela fonte, naquele poço, no poço de Jacó. E chega uma mulher samaritana e Jesus, ele pede água. E aquela mulher samaritana já fica assim, desconfiada: mas como tu, judeu, pede água para mim? Para a gente entender essa fala, aquele tempo, aquela época, os judeus, os samaritanos, não se dava muito bem. Eles julgavam, condenavam. Os samaritanos é um povo que se misturou com o povo da Babilônia. Judeus que acabaram casando-se com o povo da província da Babilônia, assim quando Nabucodonosor e os outros reis assumiram Jerusalém. Então os judeus que voltaram e que viram aquele povo, de Samaria casado com aquele povo que veio da Babilônia, eles disseram que esse povo é impuro. Então, aos olhos dos judeus que diz: eu sou de sangue puro, da tribo de Benjamim, da tribo de Manassés, eles viam o povo de Samaria como impuros. E ali tinha uma discussão também religiosa, Quando houve a separação do reino do norte, do reino do sul, o reino do sul ficou ali com o filho de Salomão, Roboão, e depois Jeroboão ficou com 10 reinados, 10 tribos. Jeroboão, ele levou a adoração para outro monte. Ele levou para o monte de Gerazim, e assim ficou essa discussão, porque Deus constituiu o culto de adoração de fato em Jerusalém. Agora a gente vai ver sobre isso de fato em Jerusalém, naquela manifestação da presença de Deus no templo de Salomão. Ele diz: quando o meu povo me invocar, me chamar pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, eu vou atender, eu vou sarar, eu vou curar essa terra, todos aqueles que clamarem aqui neste lugar. Ele constituiu de fato Jerusalém um lugar de adoração. Então Jesus está falando com essa mulher samaritana. E aí, vamos para o versículo 19, diz assim, 4:19: e disseram-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus à mulher: creia-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então aquela mulher, após Jesus falar para ela: vai lá e chama o seu marido, ela diz: eu não tenho marido. E de fato ela não tinha um esposo, ela estava com um rapaz, com o Senhor, mas não era casada. E aí aquela revelação, aquela palavra de conhecimento que Jesus ali trouxe àquela mulher, fez com que ela veja que tu és profeta. Então, se tu é profeta, me responde aí. O nosso povo diz que nós devemos adorar neste monte. Agora vocês dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém.
E aí Jesus começa a quebrar os paradigmas, os conceitos. Jesus diz: olha, mas está chegando um momento, e está chegando uma hora, e vem essa hora, que nós não vamos adorar nem neste monte, e nem em Jerusalém. Meu irmão, no versículo 22, vamos lá. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então, vem para mim para a gente entender. Jesus estava dizendo: está chegando o momento, já chegou, é agora, é a hora. Não haverá mais adoração nem nesse monte e nem em Jerusalém. Não tem isso não. O nosso Deus, Ele quebra todo esse paradigma, e aí Jesus vem para abrir os olhos dessa religiosidade. E a gente recebeu da parte de Jesus Cristo uma direção de como adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus, Ele não precisa de adoração. Ele não necessita de adoração. Ele merece adoração. Ele não procura adoração, tanto que em Apocalipse, a gente vai lá agora, vamos lá, Apocalipse capítulo 4, marca aí, João, Apocalipse 4, versículo 8, diz assim: e os 4 animais tinha cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, os que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. E os 24 anciões se prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Então no céu há muita adoração. Em Isaías capítulo 6 diz que quando o rei morreu, o profeta Isaías teve uma visão dos céus abertos, aonde ele viu também seres assim, como João descreve, adorando ao Senhor, clamando: Santo, 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 Santo. Deus, Ele não procura adoração, mas Ele está à procura de adoradores. Domingo passado eu falei sobre propósito. Falei ou não falei? Propósito, e tem o que? Consequência, resultado. Adoração é o resultado de um propósito. Deus tinha um propósito de criar o ser humano à imagem e à sua semelhança, para o seu louvor, para a sua adoração, para ser um adorador. E não sou eu que digo isso. Efésios capítulo 1, versículo 6, está escrito isso. Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 1, versículo 6. Vamos no versículo 3, vamos do 3. Olha o que está escrito aí, ó. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Isso ele já fez antes mesmo da fundação do mundo. Então, o propósito de Deus ao criar o ser humano, ele cria sua imagem, sua semelhança, para o seu louvor e para a sua glória. Esse é o propósito de Deus. E o resultado é a sua criação adorar, a sua criação ter gratidão. Então, como nós adoramos a Deus? Já estudamos aqui, há várias formas, há várias maneiras, mas é em espírito. Se você for procurar no dicionário espírito, vai falar ânimo, disposição, alegria, estar contente de ser uma criatura, de ser uma feitura, de ser um filho, de ser um servo, de ser criado por Deus. Em espírito, em alegria, em ânimo, em disposição, sabe, aquela expressão, obrigado Jesus. Tem gente que fala assim, não sei nem para que Deus me mandou nesse mundo, para sofrer. Para que eu vim? Para que eu sirvo para esse mundo? Olha para você ver, tem pessoas que expressam isso. Cara, era melhor não ter nem nascido. Era melhor nem ter vindo no mundo. Olha, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Olha, a mente da criatura, irracional. O nosso Deus, ele criou, e com esse propósito, para que a nossa vida venha honrar, glorificar, louvar e adorar o seu Criador. E muitos não estão fazendo isso, não adoram o Senhor em espírito e em verdade, escolhem lugares para adorar. Eu vou na igreja X, na igreja Y, na igreja W, na igreja Z, e lá eu presto o meu culto e o meu louvor. Eu até notei que a palavra adoração vem do latim adoratio, que significa ação de adorar, preste culto a um ser superior, a uma divindade, expressão de afeto, carinho, homenagem ou submissão. E o terceiro que eu destaco, ação através do qual se assume uma dependência de Deus, aonde nós expressamos, Senhor, sem ti eu não sou nada. Davi, ele diz, o que tenho eu além de ti, Senhor? O que eu tenho? Não tenho nada. Então, essa expressão de louvor e adoração, ela não se resume somente a canções calmas, a canções e louvores não entoados, sintonias, harmonia, notas. Não, a adoração a Deus é com o nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida que eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Lembro eu que Lúcifer, alguém me disse, eita Jesus, eu estou muito Bíblia. Será que eu só ouvi falar? Qualquer coisa eu corto na edição. Mas uma vez eu li isso, Jesus, que quando Lúcifer andava, me ajuda aí os universitários aí, expressava o quê? Louvor e ador? Estou certo? Estou errado não, né? Não, Lúcifer quando andava, expressava louvor e adoração. Como eu estou andando? Acho que está em Ezequiel 28. Como que nós estamos andando? Expressando louvor e adoração? Ou quando nós nos reunimos com a família? É intriga, é contenda, é disputa, é vaidade, é a
arrogância, é orgulho, é querer dizer o que conquistou no ano inteiro, é querer expor, é querer apresentar tudo aquilo que fez. Olha, esse ano eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não, o fulano, mas o meu fez isso, a minha sobrinha, não, mas a minha fez isso, o meu filho fez isso. Meu irmão, como eu estou caminhando? Qual é a expressão que eu estou apresentando diante de Deus? Porque existe um propósito. Qual é o nosso propósito de adorar a Deus? Qual é o teu propósito de adorar ao Senhor? Porque Deus, Jesus disse claramente: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos aquilo que conhecemos. E isso que tem acontecido na vida de muito. Parece que essa expressão já virou um dito popular: glória a Deus. A pessoa já vai crescendo ouvindo isso tudo: glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Mas não teve um encontro com Deus. Jó, que é Jó, abençoadíssimo como ele era, homem mais rico do Oriente, filhos, abundância em tudo, perde tudo. E no fim de Jó 42, ele vai dizer: eu não conhecia a Deus, eu só conhecia Ele de ouvir falar. Hoje eu conheço Ele. Hoje eu conheço a Deus. Então tem muitas pessoas que acham que estão adorando a Deus, mas não conhecem a Deus. Pastor, mas como assim? A pessoa está 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e não conhece a Deus? Simples. Se conhecesse, praticava os seus mandamentos. Se conhecesse, matava a carne. Se conhecesse, honrava a Deus. Se conhecesse, honrava o seu próximo, obedecia o seu pai, obedecia a sua mãe, honrava a sua esposa, honrava o seu marido, honrava o seu semelhante, amava o próximo como Jesus nos amou. Porque aquele que me ama é aquele que pratica o meu mandamento. Aquele que conhece a Deus é aquele que pratica os mandamentos. Meu querido, quem que Jesus vai dizer: aparta de mim, que eu não vos conheço? É aqueles que não praticaram a palavra. É aqueles que não fizeram o que Deus mandou. Pensavam que estavam fazendo. Ixi, fazia muita coisa, muitas obras, assim como a igreja de Éfeso. Muitas obras ela tinha. Jesus, conheço as vossas obras, parabéns. Só que eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Eu tenho contra ti que você só está fazendo por fazer. Nós, eu e você, temos que ter essa expressão de ânimo, alegria, contentamento. Tem que ser contente em estar vivo. Pastor, mas como que eu vou ser contente passando pelas lutas, dificuldades, esse mês para pagar o aluguel, esse mês para comprar uma roupa para o meu filho, para minha filha, para minha esposa? Meu irmãozinho, tudo dê graças a Deus, tudo dê honra e glória a Deus. Abraão em tudo passou dando glória a Deus. Não murmure, porque todas as vezes que você murmura, você prejudica a sua vida de adoração com Deus. Todas as vezes que você lamenta, toda vez que você questiona, você está ali, destruindo a sua vida de adoração com Deus. Você tem que: Senhor, Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, e não importam as circunstâncias, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te louvando, te exaltando. Não são as coisas que definem que o Senhor é comigo, é o que eu creio. Eu creio que Ele é comigo.
e porque Ele é comigo, eu vou praticar a palavra, eu vou honrar a Ele, eu vou obedecer a Ele, eu vou expressar a minha adoração. Não é no monte, não é numa igreja, não é no cargo, não é no ministério. Eu adoro a Deus em espírito, em verdade, com disposição e verdade. A verdade é a palavra. A verdade é obediência na palavra. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho o meu jeito de adorar. Não existe o seu jeito de adorar. Muitos vão para o inferno achando isso. Que isso, pastor? Sim. Porque acabamos de ler, é chegado a hora que o Senhor procura os adoradores que adoram espírito e em verdade. A Bíblia define como adorar ao Senhor. Quer ver? Lucas capítulo 1, versículo 74. 74. Jesus estava falando. O cântico de Zacarias era uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Lucas 1, 74. Olha o que diz aí: de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade, justiça, perante Ele todos os dias. Aqui é um cântico de Zacarias, liberando palavras, aonde ele vai dizendo: olha, Ele vai nos conceder o libertador das mãos dos nossos inimigos, para que nós venhamos servir em temor, em santidade e em justiça. O modo de nós vivermos, o propósito. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos libertar, nos livrar da mão do inimigo, Satanás. Qual é o resultado desse propósito? Aquele que é liberto vai viver em temor, servir a Deus em temor, em santidade e em justiça. Perante Ele o quê? Todos os dias de nossa vida. Ele nos libertou da mão dos nossos inimigos, nos trasladou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu amor. A verdadeira adoração é vivermos em espírito, ânimo, alegria, contentamento, contente. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de viver neste mundo e contemplar a sua formosura, a sua beleza. Senhor, obrigado, Jesus. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero falar do teu amor, eu quero cumprir a tua vontade. Porque quando Jesus estava com aquela mulher samaritana, ele estava com fome, cansado, mas enquanto ele fazia a sua vontade, a vontade do Pai, diz a palavra que quando os discípulos chegam, retornam com alimento: mestre, está aqui a comida, coma. Ele: não preciso mais, eu já comi. Os discípulos ficaram: quem trouxe comida para ele? Quem trouxe? Ele disse: a comida que eu tenho, o alimento que eu tenho, vocês não podem me dar. O alimento que me alimentou foi fazer a vontade do meu Pai. Então, os adoradores vão viver e vai adorar em espírito, em verdade, cumprindo a palavra, vivendo no temor. Não é medo, é respeito. É respeito. Você não precisa ter medo do inferno. Ele não criou para você. A Bíblia diz isso. Infelizmente, algum ser humano vai para lá por consequência de suas próprias escolhas. Mas não é a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que todo homem se arrependa e viva no temor, em santidade e em justiça, que é a palavra, é viver em retidão, é viver em sinceridade. Então é muito simples, meu irmão, ser um adorador e entender o que é um adorador em espírito e em verdade. Não são roupas que definem quem é ou quem não é um adorador. Não são as coisas que definem. O que define se eu sou um adorador em espírito e em verdade é meu estilo de vida, como eu estou vivendo dentro da igreja, fora da igreja, no meu trabalho, na minha escola, nas minhas atividades. Eu estou vivendo em espírito e em verdade, porque aqui diz: perante Ele todos os dias. Todos os dias. A nossa vida é adoração a Deus. As nossas atitudes vão expressar adoração ao Senhor Deus. E o que nós estamos oferecendo? Domingo passado estudamos. Há pessoas que levavam ao templo coxos, ovelha coxa, ovelha cega, ovelha doente, para fazer o sacrifício de adoração a Deus. Como que eu estou andando, caminhando? É para adorar, é para louvar. Cada passo que eu dou expressa adoração, cada passo que eu dou expressa gratidão. Tem gente reclamando do seu lado, é verdade. Estou junto contigo. Esse Brasil, posso falar essa expressão? Esse Brasil está uma merda. Tem gente que fala assim, gente que é Cris. Esse Brasil é uma porcaria. Desobedecendo a Deus. Aonde ele diz: orai pela nação que eu vos transportei. A tua paz depende da prosperidade dessa nação. A tua prosperidade depende da prosperidade dessa nação. Aí a pessoa está reclamando, a pessoa está só xingando, a pessoa só está murmurando, e o cristão está, é verdade, não está certo, não tem jeito, não tem como, não tem. Irmão, adoro, louve, seja da fé. Muitos dizem que estão em crise, mas seja de Cristo. Vigie o que sai da sua boca, porque cada palavra que sai da nossa boca é uma semente que vamos colher. Que vamos colher. Se não é nessa vida, meu irmão, um dia a gente colhe. No dia do acerto de conta, a gente colhe tudo que a gente fez aqui nessa terra. Há pessoas que falam e pensam que as coisas que acontecem nesse mundo é muito injusto aos nossos olhos, sim. Mas Deus é o Deus de justiça. No dia que Ele colocar na balança todo mundo, acabou, meu irmão. Não tem. A vingança não pertence ao homem, mas sim a Deus. Ele sabe. Ele sabe retribuir a cada um segundo as suas ações. Ele sabe. Vem comigo em Salmo 51. Salmos 51, versículo 16. Olha o que Davi diz aí. Acharam todos? Porque não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Olha para mim, Davi está dizendo assim: o Senhor não se atenta para sacrifício, o Senhor não quer boi, o Senhor não quer touro, senão eu te daria. Davi está dizendo: se o Senhor se atentasse para isso, é isso que o Senhor quer, eu daria ao Senhor. Se o Senhor tivesse prazer na morte dos bezerros, na morte das ovelhas, na morte do cordeiro, eu oferecia holocaustos ao Senhor. Olha como Davi era sensível
a saber o que Deus queria. Ele conhecia. Quando você é casado com alguém e você passa muito tempo com essa pessoa, você começa a conhecer os gostos dela. Ou não? Já estou 20 anos com o marido, eu tenho que falar com ele. Que até agora não aprendeu. 10 anos, não precisa nem ser casado. Uma convivência diária, você já começa a perceber: ó, fulano não gosta disso aí, não. Alguém fala um assunto, ó, acho que você não dá até de assunto, fulano não gosta desse tipo de assunto, não. Para com isso. Porque, meu irmão, conhecer, Davi conhecia a Deus de tal forma que olha o que ele está dizendo na sua poesia: eu sei que o Senhor não tem prazer em animar o rosto, mas, versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele está dizendo aqui: olha, o sacrifício que Deus quer receber é um coração aquebrantado. Estudamos dias atrás sobre Manassés, um rei que tinha tudo para ser um grande rei se ele tivesse seguido o exemplo de Davi, o exemplo do seu pai, rei Ezequias, mas não. Diz a palavra que ele fez pior do que o povo que Deus tirou daquela terra. Pior do que o povo, do que aquele povo que morava naquela terra. Resumindo, Deus envia a Síria, ele vai preso para no cativeiro, para dentro da prisão. Só que quando ele chega lá, eu creio que ele cumpre essa palavra. Diz a palavra que ele se humilha muitíssimo. Quer dizer, ele apresenta um coração aquebrantado, contrito. Ele começa a buscar a Deus, clamar a Deus, e Deus não despreza. Deus tira ele da prisão e leva ele de volta para o trono. Coloca em cima dele novamente a coroa. E daí anos, o homem reinou mais do que Saul, mais do que Abraão, mais do que Salomão. O homem reinou 52 anos, dependendo da tradução, 55. O homem reinou. E aí mostra o quanto Deus, ele atenta para o coração que aquebrantado. E o coração quebrantado não deveria ser só quando pecamos. Um coração quebrantado não deveria ser só quando erramos. Não, o coração quebrantado é viver todos os dias aquebrantados na humildade, na mansidão, na expressão de olhar para as coisas que estão ao seu lado, em vez de, criticar, murmurar, excomungar, esculachar. Não, Senhor, Pai, minha vida, Senhor, te dou. Meu coração está inclinado a Ti, Senhor. Esse mundo não tem nada a que me oferecer. Eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te espero, Senhor. Eu Te aguardo. E ali nós expressamos adoração, em espírito e em verdade, na palavra, obedecendo. Ser um adorador em espírito e verdade não é pôr a mão assim, Ser um adorador em espírito e verdade é, após sair do culto, de ouvir a palavra de Deus, daquela porta para fora, vivê-la, praticá-la. Se eu bebia cerveja, cachaça antes, hoje eu estou em Cristo Jesus, já não bebo mais. Se eu fumava, se eu adulterava, se eu fornicava, se eu cometia roubo, se eu era uma pessoa vingativa, eu era uma pessoa que amaldiçoava, que eu praguejava, eu já não vivo mais assim. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em espírito e em verdade. Quando o povo de Israel estava no Egito, Moisés se apresentava a Faraó e dizia: Faraó,
liberte o povo para que eles vá adorar no deserto. Liberte o povo para que eles vá adorar no deserto. Uma revelação e um entendimento para nós. A pessoa presa não adora. Uma pessoa presa não adora. Pastor, então quer dizer que lá nos presídios quem busca o Senhor não adora a Deus? Entenda, olha para mim. Uma pessoa presa no pecado não é adorador, não adora. Acabamos de ler Lucas. Ele vai nos libertar da mão dos nossos inimigos e vamos adorar a Ele. Vamos ser. Então, uma pessoa presa nas práticas do pecado, meu irmão, não pode ser e nunca será, se continuar na prática do pecado, um adorador em espírito e em verdade. Davi, quando estava no pecado, em Salmo 142, versículo 7, ele diz: Senhor, liberta-me a minha alma da prisão. Coloca lá, 142, versículo 7. Ele diz: Senhor, liberta a minha alma da prisão. Lá, tira a minha alma da prisão para que eu te louve o teu nome. Quer dizer, a alma dele estava presa em uma culpa, em um remorso, num ressentimento, numa vergonha. Ele estava preso. E estando preso, não tem louvor. Entenda, preso no pecado. Porque a gente tem outro texto que mostra Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas estavam louvando e adorando a Deus dentro da prisão, porque o corpo dele estava preso, mas a alma estava livre. E quando que a alma está livre? Quando a alma está em paz. Quando a alma está em paz, quando a alma está amedrontada, receosa, quando a alma está insegura, meu irmão, cuidado. Nossa alma tem que estar em paz. Isso é símbolo de liberdade, paz. Então, Davi diz: tira minha alma da prisão. Então, não há adoração cativo, preso no pecado. Moisés diz: deixa o meu povo ir, deixa o povo de Deus ir para ir adorar. Eles tinham que ser livres, não podiam adorar ali no Egito. Eles tinham que adorar onde Deus iria guiá-los para adorar. Então, meu querido, minha querida, adoração, não há lugares para você adorar. Você não adora a Deus somente quando você vem na igreja. Você não adora a Deus somente quando você fecha a porta do quarto e ora. É em todo o tempo. Você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. As palavras que saem da sua boca deveriam expressar adoração. As palavras que saem dos nossos lábios, nossa conduta, nossas ações, nossas atitudes têm que expressar adoração a Deus. E viver uma vida de temor, santidade e justiça. Vigie o que você posta no Instagram, vigie o que você posta no Facebook, vigie o que você manda nos WhatsApps, conversas imorais, duplo sentido, coisas que você não deveria ver, pecados que você não deveria cometer. Preso em uma vida assim, não existe a adoração. A pessoa pode até dizer que é um adorador, mas o Senhor está procurando, e Ele sabe quem são os seus adoradores em espírito, em verdade. Ele não quer a sua adoração, Ele quer você. Ele não quer a sua adoração, Ele quer você. O meu povo me honra com os lábios, mas o coração está distante.
Então o coração tem que estar quebrantado, humilde. Obrigado, Senhor, eu te amo, eu te adoro. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer a tua vontade, eu vou ler a palavra, eu vou praticar a palavra, eu vou abençoar os meus irmãozinhos, eu vou amar minha família, eu vou amar meu inimigo, ou eu vou orar porque ele persegue, eu vou praticar a tua justiça, porque a justiça não é segundo os nossos olhos, a justiça é segundo o olho de Deus. É igual eu digo, o amor não é segundo os nossos olhos. Nós não amamos a Deus segundo os nossos olhos. Nós amamos a Deus segundo os seus olhos, que é segundo a sua palavra. Eu tenho meu jeito de amar a Deus. Não tem jeito de amar a Deus. Só há um único jeito: obedecendo a sua palavra. Fora disso, é ilusão, é engano, é sabotagem. Amar a Deus é praticar com alegria, às vezes até no sofrimento, dizendo: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sou um filho que obedece. O Senhor obedeceu em meio a sofrimento. Foi difícil, meu irmão, ele morrer na cruz por nós, sabendo que muitos de nós, eu exclusivamente, um dos principais, é pecador, é falho, é errante. Então, como vivemos em espírito e verdade? Contente, com ânimo, com alegria, praticando a palavra de Deus. É um estilo de vida ser um adorador em espírito e em verdade. Amém? Guarda essa palavra no teu coração.